Todo mundo passa por problemas, independente de etnia, ou de ser rico ou pobre, ateu ou religioso. Em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com dificuldades. A maior parte das personalidades que nos inspiram são as que tiveram a coragem e a resiliência diante de novos desafios. Não é à toa que pesquisas mostram que 9 entre 10 histórias de pessoas inspiradoras mostram que elas passaram por dificuldades que despertaram nelas dons e talentos até então desconhecidos. Afinal, o que faz a diferença diante das tempestades da vida é a forma como resolvemos enfrentá-las. O cotidiano não é fácil, vivemos numa correria constante. Ter a capacidade de se adaptar às situações diante das tribulações, ameaças e tragédias é fundamental para o sucesso profissional e pessoal. Mas quando desistir? Quando continuar a persistir? Como saber se estou no caminho certo? Como a Bíblia nos ensina a ser resilientes? Acompanhe agora o nosso bate-papo e participe mandando sua mensagem pelo nosso canal no YouTube. Vamos descobrir juntos como nos tornar mais fortes com as dificuldades da vida. Olha que interessante, a gente vai conversar agora com Luciano Stein. Luciano, todo mundo conhece, um grande conferencista, conhecido mundialmente, a mais de 20 países, onde ele já foi levar toda a sua sabedoria, né, e está sempre com a gente. A gente tem uma alegria, até eu poderia dizer assim, ó, um orgulho, um santo orgulho de ter o Luciano aqui com a gente. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Padre. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Saudade de estar contigo aí no estúdio. Muito obrigado pelas suas palavras tão gentis. E hoje, vê como são as coincidências. Um tema como esse, eu não estou no Rio Grande do Sul hoje, eu estou em Brasília. Olha. E eu fui chamado aqui, estou em Brasília, justamente por questões do meu trabalho, para poder contribuir nesse processo também de tensões, pressões e outras demandas. O Luciano não está em Brasília porque a gente nunca sabe onde ele está, porque em alguma parte do mundo ele está, porque está sempre fazendo um trabalho bonito de motivação, isso é muito bom, muito bom. Luciano, vamos falar sobre, olha, você viu, eu não sei se você acompanhou o VT, eu acredito que você tenha acompanhado o VT, sim. O assunto nosso hoje é essa questão. Eu acho que existe uma onda de desmotivação nas pessoas e eu queria começar perguntando para você, por que há uma desmotivação aí que a gente está vendo para as pessoas enfrentar os problemas, as adversidades atualmente, o Luciano? Essas questões, elas são históricas na humanidade. Todas as gerações, elas acabam passando por realidades que nos ensinam. Há um texto no livro de Eclesiastes, do capítulo 1 e no verso 9, que diz que não há nada novo debaixo do sol. Alguém vai dizer, olha, isso aqui é novo. Não, isso já existia nos séculos anteriores. E a realidade é que as civilizações mais poderosas, elas se tornaram assim porque em algum momento foram subjugadas a situações de pressão ou escravidão ou realidades, calamidades naturais. Mas não existe civilização que tenha exercido domínio ou realmente ser independente com qualidade de vida, que não tenha uma história de sofrimento, de vitória e de conquista para nos relatar. E isso se espelha também não só no campo coletivo, mas também na individualidade. Isso é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus, ele precisou passar pela cruz. Isso foi dado até para o Filho de Deus, o nosso Salvador, fazer esse enfrentamento. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, mas principalmente no 2, diz assim, que Jesus, ele não olhou para a afronta e a humilhação e o desprezo da cruz, mas olhou para a alegria que lhe estava proposta. Então, ele passou pela cruz, olhando para o trono à direita do Pai. E quando nós vemos o capítulo 53 de Isaías, a grande visão profética do Messias, desde o início do seu ministério até a consumação do seu governo eterno, lá no verso 11,
o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito, ou seja, o sofrimento que teve para poder exercer o governo. Então, o próprio Filho de Deus passou por isso. E qual é a identidade que todos nós devemos escolher? Nós temos duas opções. Ou eu escolho ser um cidadão livre, ou eu escolho ser um cidadão servil de alguma realidade. Não existe liberdade sem independência. E não existe independência sem luta. Não existe independência sem conquista. Não existe isso. Isso é tão forte que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, lá no Êxodo, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 14, conta a história até a travessia do Mar Vermelho. Deus tratou com Faraó com as pragas sobre o Egito. Deu tudo para eles. O que a geração que recebeu tudo para ser livre fez? Errou no deserto e ficou no deserto. Aí a geração que aprendeu a sofrer no deserto conquistou a terra prometida. Essa é uma realidade que nós temos que entender. Padre, eu tenho uma frase, eu aprendi uma frase e eu repito muito ela. Quando Deus quer te promover, Ele te dá um problema para resolver. É verdade. Então, quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, a primeira pergunta que ela tem que fazer é: que promoção está por trás disso? Como eu posso crescer nessa situação? Se eu não sou a causa do problema, né? Importante. Se eu não for a causa do problema, e o problema está diante de mim, a adversidade está na minha frente, que crescimento, que promoção ela me gera? Qual é a essência de crescimento que tem dentro? O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 4,17, que todo problema tem dentro de si uma semente de glória. A gente tem um trecho de um vídeo aqui, Luciano, um vídeo que bombou nas redes sociais, fala sobre a questão da apatia e ansiedade. Vamos dar uma olhada, eu queria que você comentasse depois. O mundo demanda da gente uma capacidade de produção e de estar aí fazendo coisas, falando coisas, trabalhando, o que seja, muito intensa, muito intensa. O nosso mundo de hoje demanda da gente uma coisa assim que várias vezes a gente não consegue dar conta. E não é só você que não consegue dar conta, é que ninguém consegue dar conta. Isso é importante saber. Essa necessidade de dar conta desse tanto de coisa, ligada ao seu ideal do eu muito inflacionado, né, a essa ideia de que você tem que ser tal coisa, porque senão você não vai conseguir corresponder a tal coisa, então você não vai conseguir ser amado pelos seus pais, por exemplo, por quem quer que seja, se você não for muito bem sucedido, por exemplo, conseguir fazer tudo aquilo que você imagina que você tem que ser capaz de fazer. Então, essa coisa ligada ao mundo neoliberal faz na gente uma impressão de que a gente realmente não é capaz. Eu não consigo dar conta disso tudo. Luciano, essa coisa de estar diante de um problema, você falou uma coisa muito bonita, eu acho interessante, que é importante que as pessoas saibam, né? Os problemas na vida não são castigo, não são maneiras de Deus nos mandar algo como vingança, mas pelo contrário, né? Acho que é uma maneira de Deus mostrar para a gente algo muito grandioso que tem pela frente. Você, na sua visão de teólogo, você acha que de repente as pessoas andam mais preocupadas e menos confiantes hoje? Sim. Eu concordo com o que foi dito no vídeo, porque pesquisas comprovam que crianças hoje, com 7 anos de idade, já viram mais cenários e conseguiram visualizar ambientes por conta da televisão, do celular, computadores, videogames, etc., do que a nobreza no período de Cristo, por exemplo, ou até a Idade Média. Sei. Então, se você pegar os reis da França, da Inglaterra, na Idade Média, ou os imperadores romanos, eles viram menos coisas na vida do que uma criança de 7 anos hoje. Para você ter uma noção de quantos cenários e quantas situações a tecnologia nos proporciona. Quanto é possível você viajar com algo na sua mão. E, biblicamente, dentro da teologia, nós vemos que as pessoas hoje, sim, elas estão adotando essa postura
porque elas estão dependendo muito da fé alheia. No tempo dos nossos pais, padre, as pessoas dependiam da fé que elas tinham. Sim. Elas criam na ministração, elas iam à missa, elas criam naquilo que era falado na igreja pelos sacerdotes, mas elas tinham uma prática de fé que sabiam que podiam gerar resultado. Por quê? Porque não adiantava ligar para o padre, não tinha telefone. Não adiantava você, vou ali pedir uma ajuda, morava a quilômetros de distância da igreja, da paróquia, da capela. Então a pessoa precisava ter a fé, porque ela estava distante da referência dela. Ela estava distante da igreja, ela estava distante do sacerdote, ela estava distante de um médico. Então ela precisava ter a fé. Quando alguém ficava doente na família, era ela que rezava, era ela que produzia o chá, o remédio, era ela que ficava cuidando, ela não podia levar isso para alguém. Hoje não. Hoje as pessoas, graças a Deus pelo conforto e pela assistência de saúde que nós temos, a segurança pública que nós temos, mas naquela época, se uma pessoa fosse visitada por um bando que passava pelo seu campo, ela ia pedir socorro para que polícia? Ela iria pedir ajuda para quem? Não havia, ela precisava ter fé. E uma pessoa com fé, ela enfrenta qualquer adversidade. Mas quando eu dependo da segurança pública, quando eu dependo da saúde pública, quando eu dependo do recurso, do dinheiro de alguém ou do Estado, eu vou, por conseguinte, fragilizando a minha fé a tal ponto que eu vou transferir a minha fé para o padre. Eu vou transferir a minha fé para a igreja, para alguém que eu sei que tem uma prática militante dentro da igreja. Então essa pessoa reza por mim, essa pessoa faz por mim, e eu estou sempre dependente. E não existe uma pessoa que seja dependente, que se sinta em condições de gerar. A gente recebeu aqui um questionamento que eu acredito que não ser algo unânime, assim. Vamos dar uma olhadinha, Luciano? Vamos. Eu falhei, e as pessoas que eram próximas de mim desistiram de me ajudar. Parece que meu poço é fundo demais e não consigo encontrar a saída. Essa coisa de não encontrar a saída, ou que o poço é fundo demais, né, ela quase que beira ao que a gente chama de desespero, né? Ou seja, quando acabou a esperança. Sim. Né? Bom, quando o poço é fundo demais, mesmo que nós não consigamos ver nada, sabemos que a saída é para cima. Bom, como é que isso se aplica? Quando eu estou numa situação em que eu não consigo resolver, eu sei que eu preciso subir. O que é subir? Eu preciso aprender algo diferente. Eu preciso melhorar como pessoa. E isso quem tem que fazer sou eu, não é o outro. O outro não vai aprender por mim. Ele não irá melhorar por mim. Ele não vai crescer no meu lugar. Isso quem faz sou eu. É eu que preciso. Então, quando você estiver numa realidade dessa natureza, que você errou e agora ninguém mais quer te ajudar e você não sabe o que fazer, bem, você tem, nesse momento, duas pessoas que podem te ajudar. Uma delas é Deus e a outra é você. Então, peça ajuda a Deus e faça o que você precisa fazer. Porque assim você vai mostrar para os outros que restituiu o seu crédito, porque você mudou sem eles. E agora é a hora de você mudar e retribuir a ajuda que anteriormente recebeu e não soube valorizar. Esta melhora não é para chegar a eles e lançar em rosto que não te ajudaram de novo. Não. É a melhora de agradecer,
porque desta maneira você conseguiu crescer, porque se eles te ajudassem novamente, você voltaria ao fundo do poço. E agora, como você saiu de lá sozinho, com a ajuda de Deus, você não volta. Você fica fora do poço. Então, nesse momento, você não só agradece a eles por terem te ajudado a resolver isso sozinho, como também os agradece pelas ajudas anteriores que você não soube valorizar. Vamos entender que o nosso crescimento maduro e continuado é reconhecer os nossos erros e a virtude dos outros, porque isso é humildade. Isso. E Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honras e vida. Então, se você for humilde, reconhecer os seus erros e a virtude dos outros, você vai ser honrado, você vai ter recursos financeiros e você vai ter uma vida de qualidade. Muito interessante. Você, em 2 momentos, você citou com muita propriedade a questão da fé, da espiritualidade, da religião. Eu pergunto, esse é um caminho? É um caminho para que da resiliência, do enfrentamento do problema, das dificuldades? Concordo plenamente, Padre. Plenamente. Não vejo melhor caminho do que você buscar nos princípios divinos que estão na palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensina, as verdades que são ministradas no altar, a prática de fé que nos fortalece, para que nós consigamos materializar. Porque tudo que o homem tem dentro dele, de alguma maneira, se materializa no seu mundo habitável. Isso é bíblico. Tudo o que eu tenho dentro de mim é semente que mostra os frutos aqui do lado de fora. E quando eu me fortaleço espiritualmente, eu estou potencializando todas as sementes que eu possuo, os meus valores, as minhas virtudes, aquilo que de bom eu tenho, para que promovam os resultados que gerem a qualidade de vida que eu tanto desejo. Não existe uma pessoa que gere resultados que tenham padrões de justiça que não esteja fortalecida espiritualmente, a não ser que ela está criando um mundo baseado em ilicitudes, em injustiça. Mas mesmo assim, para fazer esse mundo de injustiça e de ilicitude, ela tem que se basear em princípios espirituais malignos para construir um mundo ilícito. Porque isso é um espelho, é uma cópia daquilo que é verdadeiro, que o mundo de bênçãos, ele é criado pela manifestação de valores invisíveis. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, diz que pela fé nós entendemos que os mundos, tanto o céu quanto a terra, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível foi feito do que não se vê. Então, a Bíblia diz que tudo aquilo que eu vejo tem uma matéria-prima invisível. Se eu quero ver um lar melhor, aqui dentro eu tenho que estar fortalecido para esse lar. Se eu quero ver uma renda melhor, aqui dentro eu preciso me fortalecer para essa renda. E isso está ligado diretamente com aquilo que eu creio, com a minha fé. A gente está falando sobre a questão de enfrentamento dos problemas, das dificuldades. A produção nossa separou um vídeo aqui que fala um pouco sobre essa questão desse sentimento de estagnação. Vamos ver. Você se sente estagnado? Parece que não sai do lugar? Apesar de estar associada à economia, a palavra estagnação é algo que nos acompanha durante algumas fases da vida. A estagnação acontece quando alguém é muito apegado ao passado e tem medo dos problemas se repetirem, somado ao medo e à falta de amor próprio. Muitas pessoas se sentem assim, paradas e ociosas, como se não tivessem mais para onde ir. A estagnação leva à sensação de que não estamos usando todo o nosso potencial, e quando usamos, parece que foi uma das coisas mais difíceis de se fazer. Infelizmente, pessoas estagnadas acabam ficando presas a uma rotina que aos poucos vai consumindo-a
e deixando-a desmotivada para outras atividades, seja sair com os amigos, seja aproveitar a si mesmo. Mas como combater algo que vez ou outra aparece em nossa vida? Como driblar essa sensação ruim? Essa é a pergunta que eu faço. A gente vê mesmo, encontra muitas pessoas estagnadas, né, paradas, desanimadas, né? Como lidar com isso? Nós estamos falando, foi muito bem, o próprio vídeo já é autoexplicativo quando diz que as pessoas ficam com medo, olhando para o passado, para os problemas do passado ou para uma realidade do passado que não se sentem capazes mais de repetir ou melhorar. Isso tudo está linkado com o que nós estamos falando, falta de fé. As pessoas que não têm fé, como é que isso acontece? Bem, Paulo ensina em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E então, isso está ligado diretamente, o nível da minha fé está ligado diretamente com aquilo que eu me permito ouvir, aquilo que eu escolho ouvir. Quando uma pessoa escolhe ouvir algo que é problema, por exemplo, noticiários catastróficos, notícias ruins, programas de fofoca, de realidades que só são possíveis na televisão, que na vida real não se repetem. Isso. Quando uma pessoa busca esse tipo de programação, ou ouvir músicas que são depressivas, que estão vinculadas à sofrência, ou a qualquer realidade de dor, tristeza, e que não constrói algo positivo, ela vai nutrindo seus ouvidos com isso. E Jó, que nós já falamos tantas vezes em Jó, né, Padre? Nós falamos tantas vezes em Jó, mas Jó fala no capítulo 12, no verso 11, ele diz assim: porventura o ouvido não prova as palavras como o paladar prova o alimento? Isso. Ou seja, Jó está nos ensinando há mais de 4.000 anos atrás que aquilo que eu ouço determina a minha saúde e a minha força mental. Se eu quero avançar, eu preciso começar a ouvir aquilo que me faz tomar movimento. Mas se eu fico ouvindo notícias ruins que me geram medo, tristeza, preocupação, ou eu ouço uma notícia e essa notícia me faz falar mal de governos, me faz falar mal de realidades, me faz ter medo de fazer algum investimento, de promover alguma mudança, eu paro. Por quê? Porque eu estou ouvindo isso. Toda pessoa que quer ir para a frente, ela tem que ouvir o que lhe projeta, o que lhe desperta, o que lhe dá vontade de avançar. Então mude o que anda ouvindo, que você começará a entrar em movimento. É interessante se você fala, porque o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente tem contato, isso é uma decisão que nós podemos tomar, né? De repente a pessoa fala assim, eu não sei o que eu posso fazer. Não, você começa por aí, escolhendo, né, o que fala, o que ouve, o que vê, onde você está. Isso pode determinar justamente o sucesso, a alegria, uma mudança de vida da pessoa, né? Sim, você escolhe. Por exemplo, quando eu vou à academia, eu não gosto de ouvir a música que toca na academia. Então eu levo meus fones de ouvido. Isso. É eu que escolho, não é outra pessoa que escolhe por mim. E se eu estou numa reunião de amigos ou de família onde os assuntos não são construtivos, o que eu faço? Isso. Bom, então eu dito a pauta. Isso. Como é que eu dito a pauta? Eu promovo assuntos ou faço perguntas para direcionar a conversa. É isso mesmo. Toda vez que você está envolvido em situações que você tem que ir, por exemplo, às vezes estar com pessoas da família que falam coisas que a gente não gosta, mas eu tenho que estar com as pessoas da família. Meu ambiente de trabalho, eu tenho que estar num ambiente de trabalho que são faladas ou mostrando coisas que eu não gosto, mas eu tenho aquele horário a cumprir ali. Então, o que eu posso fazer? Eu promovo a pauta, eu faço perguntas, eu troco ideias e eu encontro alternativas. Eu não vou ficar refém de uma realidade que eu não concordo. Muito interessante. É interessante. É importante porque isso é o primeiro passo na mudança, é essa tomada de atitude nossa mesmo, pessoal, né? Porque a gente tem muito, né, Luciano, que as coisas mudem sempre a partir do outro, né?
O outro tem que fazer alguma coisa para eu estar melhor. O outro tem que promover alguma coisa. Não, parte de mim nessa mudança, né? O outro pode até querer me ajudar, mas sou eu e as minhas ações que determinam a minha mudança e o meu crescimento. Eu não posso esperar que alguém faça o que eu tenho que fazer. Nem Deus faz o que é para o homem fazer. Deus só faz o que o homem não consegue, o que a mulher não consegue. Isso mesmo. As pessoas reclamam que Deus não está ajudando elas. Por que Deus não mata a fome do mundo? Porque Deus deu o governo da terra para o homem, é o homem que tem que resolver isso. Por que Deus permite uma criminalidade dessas? Porque é dever do homem julgar e prender os criminosos, não é de Deus. Por que Deus permite que as pessoas façam tudo o que estão fazendo? Porque elas têm liberdade de escolher o que elas querem. Deus só faz aquilo que é dele fazer. O que é do homem fazer, Deus não faz. Por que Deus permite que as crianças estejam desse jeito? Porque é responsabilidade dos pais, é responsabilidade da família disciplinar, instruir, educar, mostrar o caminho, falar o que deve ser feito, mostrar como se faz as coisas certas. Não é de Deus, é dos pais. E quando você olha o que as pessoas estão querendo fazer, estão fazendo o que Adão fez lá no Éden, que nós já conversamos alguns programas atrás, quando Deus perguntou para Adão: o que tu fez aí, rapaz? Onde é que tu tá? A mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é de Deus. Tá? A culpa é de Deus. Deus é o responsável por isso. Não, o homem é o responsável por isso. Muito importante. O ser humano é o responsável por isso. Muito importante, sempre eu acho que é importante sempre bater nessa tecla, e que você falou com uma propriedade enorme. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Enquanto nós podemos fazer, a gente vai ter a responsabilidade nas nossas mãos. Ô Luciano, muito obrigado por tanta sabedoria derramada sobre nós, mas muito obrigado mesmo, e por tanta bondade do seu coração de, no meio de tantos afazeres, você ter a generosidade de nos trazer isso. Obrigado. Eu quero agradecer e eu quero muito que você se inscreva no canal do YouTube do Luciano Stein Oficial, no canal do YouTube, Luciano Stein Oficial, e no Instagram, @Luciano Stein Oficial, @Luciano Stein Oficial no Instagram. Luciano, muito obrigado, bom trabalho aí, viu? É sempre um prazer poder contribuir, porque Jesus nos fez semeadores. E todo semeador tem que espalhar as sementes. Amém. Então, eu gosto de fazer isso porque reconheço aí que você, o seu programa e principalmente a Rede Vida é uma terra fértil. É verdade, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo, tá? Que bom. É tão bom a gente ter tantas palavras, né? Não só de entusiasmo, mas palavras verdadeiras, né? Verdadeiras. Estamos em uma era totalmente digital. A tecnologia está presente em todos os lugares. Por isso, é difícil imaginar um mundo sem ela. Para crianças e adolescentes, os jogos eletrônicos são grandes atrativos, gerando muitas vezes preocupação nos pais. É importante considerar que podem existir malefícios, mas também é possível observar benefícios do videogame relacionados aos desenvolvimentos dos jovens. Correr, lutar, traçar estratégias, vencer desafios, dançar. Essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades que o videogame proporciona aos jogadores. Pesquisas revelaram que jovens saudáveis que jogam videogame com certa frequência podem melhorar as habilidades cognitivas, aumentar a capacidade e velocidade de processamento, tempo de reação, agilidade, entre outros. Tudo pode ter um benefício, desde que seja feito com moderação. A prática do jogo em excesso pode sim causar malefícios físicos, psíquicos e intelectuais. Videogame é aquele tipo de assunto que a gente poderia ficar discutindo por muitas e muitas horas. Mas afinal, o hábito tende a causar mais benefícios ou malefícios? Vale a pena adquirir o hábito? Quais são os maiores perigos? Acompanhe agora o nosso papo e descubra todos os prós e contras de se jogar videogame.
falar desse assunto, eu recebo o grande neurocirurgião, Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Dr. Vanderlei, seja bem-vindo. Dr. Vanderlei é dono aqui da Rede Vida do programa, viu, gente? Ele é, a gente veio com frequência ajudá-los. Olha, muito... E a gente está recebendo também o Wilson, né? É, meu irmão. Wilson, seja bem-vindo também, irmão do Dr. Vanderlei. Dr. Vanderlei, muito obrigado aí, tá com a gente aí. Muito obrigado, viu, Wilson? E ele também chama Wilson. Ele também chama Wilson. Nossa, mãe, mas tá vendo? Gente, a gente tá com os videogames aqui, ó. Isso aqui, videogame não, isso aqui é os consoles. Eu não sei usar, não sei. Isso aqui é do Diogo, né? Do Diogo que trabalha aqui com a gente. Não sei, isso aqui são os... Não é cartucho mais, é o CD, né? Mas hoje os jogos são online. Isso realmente pode criar um problema de saúde na vida da pessoa, doutor? Tem dois caminhos, tá? Tem um lado benéfico e um lado não tão bom. Sei. Tá? Porque vou usar um termo que é bem comum. Acho que tudo que é em excesso, tudo que é muita coisa, leva ao que nós chamamos, e do uso crônico, chama-se vício. Vai levando um vício nisso também. Mas ele tem, se a gente notar que são tridimensionais, então ele tem uma função que vai nos ajudar visoespacial. A visão e a noção de espaço. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ter multitarefas. Porque você está usando quase todos os sentidos ali, né? Todos os sentidos. É tátil, é visual, tá? É o cognitivo, é a noção espacial ou auditivo. Só não o paladar. Não, o pessoal come. Às vezes tem até, algumas máquinas têm até um cheirinho, né? Mas olha só, é o tato, é o motor, é o visual, é o espacial. Então, essas são multitarefas. E o que vai chegar a isso? Vai chegar com estímulo no nosso cérebro. No nosso cérebro nós temos sinapses. Sei. Então, isso é muito bom para essas atividades cognitivas que nós chamamos. Tá? Então, ajuda a gente Ajuda a desenvolver, claro. Mas tudo que é demais leva um vício e leva prejuízo. É verdade. Então, tanto para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, nós temos que saber usar quanto, como e aonde. Olha, interessante. Né? Mas também ele tem um lado benéfico para as pessoas idosas. Olha as pessoas que estão mais com a cognição, os pacientes que têm algum quadro de demência. Você ajuda a melhorar a cognição do idoso. Que interessante, olha, eu nunca tinha pensado Melhora nisso. o aprendizado, isso faz parte. Que interessante isso. Entende? A gente tem uma pergunta, já tem pergunta aqui para o doutor, vamos ver. Tenho grandes crises de ansiedade. Os videogames seriam uma válvula de escape ou podem me prejudicar ainda mais? Ele tem os dois caminhos. Tá? Então, quando a gente usa videogame em excesso, ele pode levar a uma ansiedade, uma inquietude, um isolamento dentro do seu quarto. Isso é importante, é verdade. Você não tem uma relação social, a sua gramática fica mais pobre, o jeito de você falar, você não vai falar tanto. Então, a semântica e a gramática... vai ficando pequeno, limitado, né? A sua função é imagem o tempo todo. Você não interage com outras pessoas e, às vezes, você não interage com outras crianças. Então, você fica no videogame e aí tem uma coisa muito interessante. Os pais, a gente já viu isso, videogame, jogos, smartphones, telas digitais, em geral. Tá? Já se dá para uma criancinha de 2 anos, 4 anos... serve como uma babá. Né? Então, a gente vai receber isso como informação, como uma memória, e depois ele vai ser armazenado. Mas isso, em excesso, atrapalha o desenvolvimento cerebral. Então, o problema está na questão do excesso. É sempre o excesso. Mas isso tudo é duvidoso. Também, tá? né? Tem o efeito benéfico e o efeito maléfico. Por isso que existem vários trabalhos estatísticos que são bons e trabalhos estatísticos que mostram que é ruim. Sei. Então, hoje em dia, isso ainda está vendo, porque nós estamos numa fase de geração Z, então, essa geração que já nasceu com internet, não precisa fazer curso de informática. É verdade. Antigamente você tinha que fazer curso de informática, igualzinho curso de datilografia que a gente fazia antigamente, você tinha que fazer curso de informática. Você faz tudo hoje online, a criança já faz, é interativo. Os videogames estão há um bom tempo entre nós, nos fazendo acompanhar a evolução da tecnologia a cada dia.
Mas apesar de toda a beleza dos gráficos, saiba que o primeiro console que estreou no Brasil estava longe de ser cheio de tecnologias. Seu nome era Telejogo e deu o ar da graça em 1977. Seu console era de metal e madeira e possuía 2 controles fixos. Ele só tinha 3 jogos que funcionavam praticamente igual: paredão, futebol e tênis. Todos tendo traços que rebatiam um quadrado de um lado para o outro. Mesmo sendo simples, o telejogo era uma febre entre a garotada, além de ser o começo de muitas tecnologias à frente. E você, conhecia o telejogo? Eu joguei no telejogo, doutor. Não, é pior que eu joguei. Nossa, nem Eu também joguei um pouquinho. Pelo amor de Deus, vai falar a idade da gente. Mas hoje... Eu tinha acabado de nascer. Mas olha só o que está acontecendo hoje com o metaverso. Sei. Estão se criando tecnologias para tratar pessoas que têm problemas com a tecnologia. Olha que interessante, pessoas que desenvolveram problema por causa Problemas da tecnologia. pela tecnologia, nós estamos criando tecnologias para tratar os problemas da tecnologia. Não é contraditório tudo isso? É interessante isso. Olha, Então existe essa interação, máquina-cérebro, né? falou do- cérebro-nuvem. o senhor falou várias vezes a palavra vício. Quando o senhor fala vício, quando a gente fala de vício no jogo, é o mesmo mecanismo que o cérebro usa para vício de droga, essas coisas? É o mesmo? Ele não dá, no início é gostoso, tem um processo de recompensa. Ah. Lá no cérebro existe, né, um sistema chamado dopaminérgico, né, que você recebe lá no lobo frontal e depois vai para o hipocampo. Isso, hipocampo fica aqui. Não está tão bonitinho aqui, né, mas ele fica mais medial, mais aqui lateral. Hipocampo que o senhor fala que é a Fixa a memória, a memória fixa mais, né? Agora, olha só, isso no jovem recebe o estímulo para depois chegar lá no hipocampo. O vício, tudo isso aqui existem reações bioquímicas ou de neurotransmissores, que nós já até falamos aqui, que são substâncias químicas, e vão dar um sistema de recompensa. Então, cada dia eu vou querer jogar mais. Para ter mais recompensa. Mais recompensa, mais dopamina sendo liberada. Isso que é o no cérebro. vício. Isso vai levando um hábito, né? Vamos usar uma palavra mais... possam todos entender. Vai levando um hábito, uma frequência maior. E eu quero cada dia mais recompensa. Cada dia mais recompensa em jogos, vício, drogas, cigarro e outras. Eu vou querer cada dia mais e mais. Qualquer coisa que pode dar uma recompensa. E as telas levam ao vício também. Aí que vem o problema, aí que vem os danos. Basta a gente ver que as pessoas hoje não deixam de maneira alguma, né? Olha Hoje em dia as olha pessoas... quantas pessoas aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Não, 4 pessoas mexendo no celular. Não, e hoje em dia, todos querem trocar o celular toda semana, todo mês. Tem alguma coisa nova, né? Sim, todos querem trocar. Né? E aí, olha só o que acontece na geração X que nós estamos vendo no momento. A quantidade de fake news. Então... As fake news veio com a geração Z. Elas não se contentam com aquela notícia. Porque tem uma explicação... É você procurar verdades, e as verdades não estão presentes para nós o tempo todo. Então você vai jogando mentiras para poder agregar pessoas com informações verdadeiras e informações falsas. E essa superficialidade também. Totalmente. Então, isso que eu estou sendo assim, usando o complexo de Cassandra. Né? A gente está usando isso, mas não, ele também tem um efeito benéfico. Só que nesses últimos 10 anos tem vindo estudos, são estudos estatísticos. Imagina essas estatísticas que foram feitas nas eleições. Vários institutos de estatísticas. Isso. Nós precisamos juntar todos esses estudos e colocar numa coisa chamada meta-análise. O que é meta-análise? Juntar esses estudos estatísticos e ter uma conclusão. Essa geração... Uma síntese. Essa geração que está vindo e como vai ser lá no futuro, ela vai ser boa ou ele vai virar um cretino digital? A gente ainda não consegue ver, porque não chegou esse momento. Não chegamos ainda, os estudos não estão prontos. Não tem 10 anos esses estudos. Sei. Então nós estamos vivendo numa geração de nativos digitais. Serão bons?
Serão prejudiciais? Serão cretinos digitais? Nós ainda não sabemos. Ô, doutor, é uma coisa muito séria. Agora, eu pergunto para o cientista agora. Esse vício, a gente considera doença ou não? Porque o senhor eu vejo que o senhor está falando, sempre tem uma coisa boa, sempre tem uma coisa... Tem os dois lados. Né? Mas a gente considera doença ou não? Não é doença? Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Tanto é que existem psiquiatras, psicólogos, médicos e até medicações. Agora, imagina você tendo um isolamento social. Você não interage com seu amigo. Você já viu em restaurantes casais de namorados, cada um com o seu celular, estão namorando com o celular. Se o pai ou uma mãe estão fazendo compra, dão um smartphone para o nenenzinho para ficar mais quietinho enquanto a mãe vai fazer a compra no supermercado ou numa loja. Ou se os pais querem almoçarem direito, dão um celular, um tablet para os filhos. Então, nós não sabemos como isso vai evoluir ainda nesta geração Z. É bom? Eu acho que é muito bom. É prejudicial? Também é prejudicial. Tem essa questão neurológica de movimentação, de coisas estroboscópicas, que pode afetar, de repente, quem tem... já está na hora? Que pena. Mas eu quero perguntar, que pode afetar alguém que tem alguma predisposição? Pode chamar de epilepsia fotossensível. Epilepsia fotossensível. São as telas, as telas, as luzes estroboscópicas. Né? Isso pode desencadear... Desencadear uma convulsão. Uma convulsão. Tá? Mas são aquelas telas que são irregulares, ou que têm muitos estímulos visuais. Mas a criança, o adulto, o adolescente, ele tem que estar predisposto. Ele não é que isso possa... Não é uma causa 100%. Que vai fazer a pessoa ter isso, não é isso. Ela tem que ter predisposição, tem que ter eventualmente uma história familiar, se tem ou se não tem lesão cerebral. Aí o profissional médico vai avaliar, o neurologista, neurocirurgião, vai solicitar um eletroencefalograma, tem alteração ou não tem. Mas não significa que isso é uma coisa frequente. 1 a cada 100 crianças acontece, 1 a 100 adolescentes. 3% é coisa pequenininha. Se eu tiver uma convulsão, eu vou tratar. Mas isso não é uma causa primária. Aquilo que, se eu jogar hoje, eu vou ter crise convulsiva. Se eu tiver predisposição, eu vou ter. Se eu não tiver, sou uma pessoa saudável, eu não vou ter. Gente, o bom de conversar com o Dr. Vanderlei é que, assim, além da sabedoria e da inteligência, assim, fenomenal, é a esperança. Não, eu já falei que ele sempre tem uma esperança. Olha aqui, deixa eu terminar aqui, dizendo aqui, siga no Instagram, @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Vanderlei com W, termina com Y, Cerqueira de Lima. O telefone para entrar em contato é 3033 5921, 3033 5921, ou então 99616 2313. É muito bom. Doutor Vanderlei, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês. A gente não fica sem ele aqui. A gente encerra o programa de hoje com o clipe Tico Tico no Fubá, da versão do jogo Just Dance. Ficou muito interessante. Veja lá, olha.